Olá, eu sou a Adriana Haas e nesse episódio vamos apresentar um assunto que está relacionado com a síndrome da impostora, sobre o qual falamos no episódio anterior, e que a gente precisa investigar melhor, que é a codependência. Quem vai falar sobre isso é a terapeuta Fernanda Medeiros. Fernanda, explica pra gente o que que caracteriza uma relação de codependência. Olá, Adriana, que bom estar aqui mais uma vez contigo e vamos mergulhar nesse assunto, né? Nessa conexão, então, da síndrome da impostora com a codependência, que faz total sentido. Primeiro, e antes de tudo, né, a codependência vem a ser um comportamento de controle. O codependente tem a necessidade de controlar o seu dependente. É uma relação, então, totalmente baseada em controle, que muitas vezes as pessoas confundem com amor, mas é a compreensão equivocada do que seja amor. E isso se origina onde? Lá na infância. Normalmente, uma pessoa que tem um comportamento codependente, que é uma neurose, ela vem de lares em desequilíbrio, né, disfuncionais, principalmente na questão do alcoolismo, né, onde ou o pai ou a mãe era dependente químico, né, pode ser de alcoolismo, pode ser, né, de bebida alcoólica, pode ser de algum outro tipo de droga, mas um dependente químico. Então, quando nós temos crianças oriundas de lares onde há um dependente químico, normalmente, não é uma regra, mas normalmente se desenvolve essa tendência a ser codependente numa fase adulta, porque a criança internamente compreende que ela não tem as suas necessidades, né, atendidas, porque afinal vem de um lar disfuncional, onde o pai está ausente emocionalmente, normalmente a mãe também está ausente, né, emocionalmente, tentando dar conta, né, de toda aquela confusão que está acontecendo no lar, né, naquele momento infantil. Então a criança, apesar de estar ali com o pai e com a mãe, ela não tem essas necessidades simples, né? A necessidade, às vezes, de um abraço, a necessidade de um carinho, a necessidade de um diálogo, de uma conversa, de um sentar junto, de um abraçar, de uma comida, uma refeição, né, no momento, né, correto daquela criança, porque às vezes vem também, além de ser um lar disfuncional, vem de um lar economicamente, financeiramente baixo, né, onde as pessoas não têm disponibilidade financeira. Então, as necessidades daquela criança não são atendidas e a criança começa a compreender que as necessidades daquele pai ou as necessidades daquela mãe são mais importantes que as dela. Então, ela começa de forma repetida, por observar e sentir que os seus valores ou suas necessidades não são atendidas ou não podem ser atendidas, ela começa a se deixar de lado para poder dar conta do papai ou dar conta da mamãe. E esse é um comportamento que então vai se enraizando, se cristalizando ao longo da vida, onde o codependente tem por característica fazer tudo para todo mundo. É a melhor pessoa, o melhor amigo, a melhor esposa, faz tudo para todo mundo. E acha que é usado por todo mundo. E se sobrecarrega, ai meu Deus, aquela pessoa sempre quer isso de mim. E normalmente o codependente acha que o marido, a esposa, ou sei lá quem, é o vilão da história, porque só quer de mim, porque só me usa. Mas, na verdade, o codependente, ele tem esse padrão. Ele se coloca sempre numa situação onde ele faz tudo para o outro o tempo inteiro, mesmo que o outro não peça e mesmo que o outro não precise. É como se o codependente adiantasse a situação, sabe assim? Ele Uhum. já sabe o que o outro vai precisar. Por quê? Porque assim ele se sente incluído, que é a mesma característica que ocorre lá na infância. Então, quando tem uma dor muito severa, né, baseada nessa questão do addicted, né, do vício, a criança ela fica excluída daquela situação que está acontecendo entre o pai e a mãe, aquela situação familiar. Então, uma forma dela se colocar envolvida é ela tomando conta. Então, eu falo por mim, né? Meu pai era alcoólatra na minha infância, e a minha mãe tinha que trabalhar para sustentar todos os filhos e mais o meu pai, né, que naquela época não estava trabalhando. Então, o que que acontecia? Eu comecei a trabalhar muito cedo para poder, então, ajudar com dinheiro em casa. Então, claro que era pouquinho, era nada, mas eu fazia isso porque assim eu me sentia importante, assim eu me sentia pertencente. E como eu falei, essa tendência de não ter as necessidades atendidas, repito,
como minha mãe não estava disponível emocionalmente para mim, nem o meu pai, essa relação de carinho, de abraço, de toque, de diálogo, né? Então, o que eu precisava no sentido físico, ou o que eu precisava no sentido emocional, não foi visto. Claro que eles deram o melhor que eles puderam, não resta a menor dúvida. Contudo, aquilo que a criança sentia, no meu caso, né, que eu precisava, não foi atendido. Então, esse comportamento de me colocar sempre por último, né? E atender às necessidades do meu pai e da minha mãe, naquele sentido de que eu tinha que ser a melhor, porque, pô, minha mãe já tinha problema, né, com meu pai, tinha 2 irmãos mais velhos. Eu tinha que ajudar a mãe, eu tinha que fazer tudo certo, né? Eu tinha que dar conta, eu tinha que resolver sozinha, né? Todas as questões, eu não podia dar problema, mais problema para minha mãe. Então, isso foi o que me acompanhou ao longo da vida. Então, para eu me tornar uma codependente, foi muito fácil, porque eu já tinha todos os elementos ali da minha infância, só fui o quê? Moldando eles, mesmo que de forma inconsciente, né? Mas eu fui moldando eles ao longo da minha vida. E uma das questões de codependência mais fortes, no meu caso, se apresentou com a minha filha. Então, eu tenho uma filha hoje de 20 anos e, felizmente, essa situação, ela já ganhou uma harmonia, né? Mas porque eu busquei muito me trabalhar nessa codependência, mas eu coloquei a minha filha como minha dependente, porque inconscientemente, para ela eu era importante. Só que, claro que nessa dinâmica de codependência, eu era extremamente controladora. E o codependente é muito controlador. E tem essa questão que até você abordou, que o codependente se coloca numa posição em que, como se fosse explorado, como se fosse uma vítima. Então, acaba se tornando uma relação que alterna posições de vítima e algoz. E qual que é o futuro de uma relação dessa, no caso de uma relação afetiva, por exemplo? Se tiver futuro, né, é uma relação de dor, é uma relação baseada em dor, que as pessoas, é o que eu falo, é que a compreensão, né, do que seja o amor é baseado naquilo que tu viveu na tua infância. É aquilo que tu aprendeu através do teu pai e da tua mãe. Então, se tu aprendeu através daquilo que tu viveu, né, com o teu pai e com a tua mãe em alguma fase da sua vida e aquilo se tornou marcante, aquela vai ser a tua compreensão do que seja o amor. Por exemplo, existe um documentário que é chamado Humano. Eu acho que esse documentário deve ter uns 5, 6 anos. Se você procurar no YouTube, você vai achar. Dentro desse documentário Humano, que essa produção ela percorreu o mundo fazendo perguntas específicas para várias comunidades, né? Com relação ao que é o amor, qual o sentido da vida, qual o sentido da riqueza, o que é ser rico, enfim, eles foram fazendo essas perguntas essenciais em várias comunidades do mundo, né? Várias sociedades do mundo, o que tornou o documentário muito rico, porque cada um tem uma percepção, né? Mas essa pergunta, qual o sentido do amor, o que é o amor, nessa parte do documentário tem algo, um depoimento que me marcou profundamente, que foi um presidiário, né, que ele estava em prisão perpétua nos Estados Unidos, no corredor da morte, e ele começou o depoimento dele, que dura 2 minutos, que eu super indico que todo mundo veja. Ele começou o depoimento dizendo assim, né, que quando ele era criança, o padrasto dele batia nele com cabo de vassoura, com fio e com cabide, né? E toda vez que o padrasto batia nele, né, que ele apanhava do padrasto, o padrasto dizia que aquilo doía mais no padrasto do que nele. E ele só apanhava porque o padrasto amava muito. Então, eu só te bato porque eu te amo muito. Então, ele cresceu ouvindo isso e ele cresceu vivendo isso. Então, para ele, a compreensão do amor estava associada ao quanto de dor você suporta. E ele estava na prisão perpétua justamente porque ele assassinou a namorada, né, que ele tinha, e a filha dessa namorada. Foi assassinato em primeiro grau, né? Então, por isso que ele está no corredor da morte. E por que entrevistaram ele? Porque ele aprendeu sobre o amor ali. Porque quem ia visitar ele era a mãe dessa mulher que ele matou, né? No caso, a mãe e a avó da mulher e da criança que ele matou era quem ia visitar ele todos os dias na penitenciária e ensinou para ele sobre o amor. Nesse caso, é um caso bem extremo, né? É bem possível, é bem factível enxergar que
esse comportamento do padrasto gerou nele essa crença do que seria o amor. Mas tem muitos casos que não são tão extremos, em que a gente não identifica que aquilo está lá no inconsciente e a gente não consegue acessar racionalmente, né? Mas a gente vai ver que eles existem quando os teus relacionamentos não dão certo. Quando os teus relacionamentos têm mais brigas do que harmonia. Veja, uma coisa é tu ter discussão. Isso são dois adultos buscando se alinharem, né? Porque são dois adultos com histórias diferentes, com vidas diferentes, com uma bagagem diferente, com um sistema familiar diferente, com crenças diferentes, buscando coexistir. Então, os conflitos, eles são normais e fazem parte do crescimento do casal, porque nesse conflito, quando direcionado, né, com carinho, com amor, com diálogo, leva para o crescimento. Então, conflitos são naturais dentro de relações para que você possa crescer quando conduzidos de forma madura. Outra coisa são brigas. Brigas em função de desrespeito, brigas em função de cobranças, brigas em função de controle, brigas em função de desprezar ou menosprezar o outro, certo? Então, a gente vai ver que existe essa diferença. Então, tu vai ver a qualidade da tua vida diretamente proporcional aos relacionamentos que você tem. Se os teus relacionamentos são saudáveis e te levam para o mais, para o crescimento, para a evolução, continua. Agora, se os teus relacionamentos te levam para o menos, no sentido de te sugar, de te menosprezar, tanto aquilo que você faz, quanto aquilo que o outro faz para você, porque é uma via de mão dupla, gente. Não existe aqui vítima. Não existe só ele me faz mal ou só ela me faz mal. Existe aquilo que eu permito que o outro faça para mim. Então, e o que eu faço para o outro. Então, quando o termômetro da tua vida tem que ser, mesmo que tu não identifique esses padrões inconscientes que estão enraizados lá na tua infância, você consegue enxergar que eles existem e atuam na tua vida, porque você tem conflitos doloridos que te levam para o sofrimento, para a dor, para o desespero nos teus relacionamentos, para aqueles relacionamentos carrossel, né? Não é carrossel, montanha-russa. Montanha-russa, que a hora tá bem, a hora tá mal, a hora tá bem, a hora tá mal, a hora tá bem, mas em questões violentas, onde você não consegue administrar isso, né? Onde você não consegue superar e nem dialogar, porque não existe o diálogo. A gente pode dizer que, no caso das relações de codependência, em que o codependente tem um incessante dar e atender às necessidades do outro, sem observar as próprias necessidades, dá para dizer que a pessoa não consegue sair desse tipo de comportamento por causa desses padrões inconscientes que ela não conhece? Exatamente, ela não sai. Ela até pode tentar, mas se ela não tiver um acompanhamento, se ela não se aprofundar nela e começar a percorrer um caminho de autoconhecimento, ela não consegue sair. Porque o nosso cérebro não foi feito para nos fazer felizes. O nosso cérebro foi feito para nos manter vivos. E ele nos mantém vivo como? Com aquilo que você aprendeu na sua infância até os 6 anos de idade. Então, não importa se aquilo que tu aprendeu é bom ou é ruim. O cérebro não consegue distinguir o que é bom o que é ruim. Ele consegue apenas executar uma função. Então, se ele aprendeu uma função, ele vai repetir aquela função. Então, se eu aprendi que mamãe tentava salvar o papai o tempo inteiro, e isso levava ela a sacrifícios enormes dela mesma. Opa, então é assim que é amor. Então eu vou repetir, assim é amor. Então eu vou repetir o padrão que eu aprendi na infância. Então eu vou o quê? Eu vou me sacrificar o tempo inteiro para poder salvar o outro ou os outros, porque os outros são mais importantes do que eu mesmo, porque assim eu posso ser amada. Então, tanto que codependentes, por característica, não é uma regra, vão atrair pessoas dependentes químicas de algum jeito. Até dependentes, não precisa ser dependente químico, pode ser dependente, hoje em dia pode ser dependente de jogo, trabalho, sexo, dependente de trabalho, né? Existem vários tipos de dependência que não apenas a bebida alcoólica, né? Mas a sua maioria seria isso. Até isso me lembrou de uma amiga que se descobriu codependente e ela não se identificava com o padrão codependente porque pensava, não, mas meu pai e minha mãe não eram viciados. E ela foi identificar
que os pais não estavam presentes ou por uma depressão, um processo depressivo, ou por excesso de trabalho. Então, ela só associava aos vícios convencionais, digamos assim, álcool ou drogas, e não via que a indisponibilidade dos pais poderia ir além disso, né? E pode sim. Hoje, por exemplo, a gente vê muitas mulheres, eu atendo pelo menos muitas mulheres, que reclamam que os seus parceiros não são nem maridos, porque estes homens não têm condições, olha, prestem bem atenção, a grande maioria deles, desconheço inclusive um, não consegue assumir um relacionamento, que são os dependentes em games, os viciados em games, os homens viciados em games. São homens que emocionalmente são crianças, imaturos, encontram no game uma fuga. Então, a grande maioria das mulheres que se relaciona com um homem assim, com essa característica, repito, não é uma regra, mas é uma característica, são homens codependentes, são homens dependentes disso como um vício, né? E eles não conseguem assumir a relação. Nunca tinha pensado no vício em games. Não, hoje assim, ó, tá cada vez crescendo mais, tá? Cada vez, e desde a infância. Cada vez mais profundo esse processo. Você deve receber muitos casos assim no consultório mesmo, né? Sim, sim, eu tenho muitos casos de mulheres que chegam falando assim, mas ele não me procura sexualmente. Claro que dentro de uma relação de casal, o termômetro de uma relação de casal vai ser sempre a sexualidade. Caso ela não exista, a relação de casal não existe, o que existe é uma boa parceria, um bom companheirismo, de repente até uma boa amizade. Mas a relação homem e mulher é baseado numa troca sexual. Então, muitas das mulheres começam a procurar a terapia. Meu marido não me procura sexualmente. E a gente vai começando a destrinchar, né? E a gente vai ver que ele é dependente de games. É algo que acontece. Aí essa é uma relação codependente. A mulher, de algum jeito, está tentando salvar o homem ali. Salvar o homem, sei lá, do quê? Daí são várias as questões, entendeu? Como é que a gente relaciona a síndrome da impostora com a codependência? A síndrome da impostora tem a característica por não se sentir boa o suficiente, né? E a codependência tem a característica do controle. Então, pensa que junta a fome com a vontade de comer ali, né? Então, se você se deixa sempre por último, porque você não vê valor em você, porque a codependência é isso, eu não tenho valor em mim. Eu não tenho valor. Então, nunca que eu vou me colocar no primeiro lugar, eu vou colocar o outro em primeiro lugar. Mas para o outro poder me dar valor, eu vou fazer tudo que eu acho que o outro precisa para que o outro possa me ver. Eu vou estar 100% disponível. Só que eu nunca sou boa o suficiente, então eu vou fazer sempre mais, eu vou fazer sempre mais, eu vou fazer sempre mais. Então você une essas duas características aí e coloca realmente a mulher dentro de uma prisão, né, psíquica, de uma prisão emocional, onde ela não é boa o suficiente e ela se deixa em último lugar o tempo inteiro. Então, tu vai ver aí uma legião de mulheres exaustas, cansadas, saturadas, com a baixa estima, com a autoestima lá no pé, porque essa é uma característica também que rouba completamente da mulher, é a autoestima. A autoestima dela daí fica sendo baseado o quê? No externo, né? E não no interno. Porque como que eu vou basear uma autoestima no interno se eu não dou para mim mesmo? Se para mim, do meu ponto de vista, eu não tenho valor, eu não sou boa o suficiente. Então eu começo a me colocar num padrão onde eu tenho que ser cada vez mais perfeita externamente para poder ter valor. Só que a verdadeira autoestima não é como eu estou por fora, que é uma consequência de como eu estou por dentro. E tem uma outra questão, falando agora, abordando a teoria sistêmica, que você sempre fala, que eu acho um ponto fundamental nessa questão da relação de codependência, que é quando o codependente dá demais, o outro não consegue retribuir da mesma maneira. E aí cria um desequilíbrio entre o dar e receber. O que isso pode causar em uma relação? É legal observar isso, que o codependente, lembra que eu falei anteriormente? O codependente, lá na infância, ele sentiu que as suas necessidades não foram atendidas, aquela, né, coisa bem forte,
mas que ele tinha que pertencer. Então, como é que eu vou pertencer? Eu vou tentar fazer de outro jeito, fazer do jeito que mamãe quer, o que papai quer, ou vou tentar ajudar a mamãe a salvar papai, ou vou tentar ajudar papai a salvar a mamãe. Então, é isso que acontece. Nesse momento, acontece que você se coloca num patamar de igualdade com os teus pais ou de superioridade com os teus pais. Aí vem aquilo que a gente também falou em outro momento, eu quero cuidar da minha mãe, eu quero cuidar do meu pai, porque afinal, tadinha, né? Olha só tudo que está acontecendo na vida. Então, essa é um emaranhamento que acontece lá na infância, onde a menina ou o menino quer ser igual ou superior ao pai ou à mãe, tomando conta do pai ou da mãe. Normalmente superior. Essa compreensão teu cérebro entende. E ele vai internalizar isso. Então, numa fase adulta, quando tu entra numa relação, o codependente, ele entra numa relação para controlar. Então, se ele entra na relação para controlar, ele sabe o que o outro precisa. E se ele sabe o que o outro precisa, ele está se colocando no lugar de quem? Do pai ou da mãe do outro. Uhum. Ok? Então, é por isso que ele acaba dando mais. Porque ele tende a querer cuidar do outro e não a trocar com o outro. Então, ele sempre vai dar mais, porque ele se coloca no papel de pai ou da mãe, quer cuidar, quer salvar, quer dar aquilo que, de repente, os pais não deram para aquela pessoa. E, ó, há um desequilíbrio. Não tem como os dois se encontrarem nessa relação. É uma relação fraternal, é uma relação nem fraternal, é de pai com filho, ou é de mãe com filho, ou com filha. É isso aqui. Não tem como. Então, não tem troca. O codependente não consegue receber, porque ele acredita que ele só tem que dar, porque ele, no fundo ele acha que é o pai ou a mãe do seu parceiro ou da sua parceira. Uhum. Então, como é que ele vai receber? E ele sempre acha que o outro não está dando o suficiente, não está dando na mesma medida, porque ele Mas ele sempre dá não deixa. muito. Claro, e ele não deixa. O codependente não deixa o outro dar do jeito dele. O codependente quer do jeito que ele dá. Uhum. Porque o que o codependente faz? Ele se autossacrifica tanto que ele acha que o dependente dele é egoísta. Uhum. Só que o dependente dele não é egoísta, é ele que não tem limites para poder parar de dar. Uhum. Aí ele, o que acontece? Eu dou, mas o mínimo que eu quero é que tu me dê na mesma proporção. Ou seja, se eu me auto-sabotei, se eu me auto-neguei, se eu disse mais nãos para mim do que para você, eu, no mínimo, quero que você faça o mesmo. Aí começa a vir a vítima. Ah, mas eu fiz de tudo para nossa relação e o outro não fez. Não, o outro fez o que lhe cabia, não o que você queria. Essa posição aí no papel de vítima, ela tem um certo ganho. É, atenção. Toda vítima ganha atenção. Esse é o ganho da vítima, é a atenção. Porque é a atenção que não teve na infância. E onde é que pode parar um relacionamento desses? De codependência? De codependência. Na violência. Relacionamentos abusivos, completamente. Uhum. Começa a gerar relacionamentos abusivos. Porque é inevitável, né? Tanto um quanto o outro começar a agredir, começar a machucar, começar a desvalorizar. Ah, porque você não presta atenção em mim, porque você é um bêbado, porque você só quer isso, porque você só quer aquilo, eu me mato, eu faço tudo. Aí, claro, o outro que é atacado vai começar a atacar. Daí, se você está lidando com padrões de violência interna, então a raiva vem para fora e explode na agressão física. Porque normalmente a agressão verbal já existe, porque a agressão verbal não precisa ser apenas xingamento. A agressão verbal também é composta da desvalorização do outro. Quando você desvaloriza o outro, quando você começa de forma pejorativa, a criticar o outro. E isso as mulheres são muito boas. Então a gente vai ver que relacionamentos abusivos, eles não passam apenas na questão física, que é muito o estágio que o homem faz, mas muitas mulheres também vão para a agressão física. Mas a agressão que muitas vezes mais machuca é a verbal. É o quanto você desvaloriza o outro, o quanto você critica o outro, o quanto você desvaloriza quem o outro é. Tem uma coisa que eu consegui visualizar como muito incomum entre a síndrome da impostora e a codependência, que é a falta de autoconfiança.
Tu concorda com isso? Acha que existe esse fator nos dois comportamentos? Tem. A autoconfiança é a capacidade, em vários aspectos, mas eu colocaria aqui nessa situação de dizer não, né? Eu tenho força para dizer não por abuso, né? Que primeiro começa comigo e depois vem com o outro. Então, quando eu tenho autoconfiança, eu consigo dar limite, porque de algum jeito eu não estou atrelada à necessidade de ser amada, reconhecida, vista pelo outro. E essa autoconfiança, de uma forma inconsciente, interna e até do ponto de vista sistêmico, que vem através do não, do limite, está muito associado ao paterno, ao pai, né? Uhum. E a gente vai ver que na nossa sociedade, principalmente aqui no Brasil, o que mais falta são os pais, né? Os pais não estão presentes internamente nas pessoas há muitas gerações. Então a gente vai ver aí famílias e famílias, gerações e gerações de pais que fisicamente não estiveram disponíveis, que emocionalmente não estiveram disponíveis, ou porque morreram, porque tinham algum tipo de doença, ou porque foram embora, ou porque abandonaram, seja por qual motivo que for. Então, essa essa dos limites, essa relação do não, aqui você não passa, não, aqui você não faz, está muito associada a essa força interna que ela só ocorre quando eu tenho o meu paterno, o pai, bem ancorado dentro de mim, bem resolvido dentro de mim. Isso não quer dizer que tenha que ser o pai perfeito, não. Isso está ligado à aceitação do pai que eu tive e que eu mereci ter, e não do pai que eu queria, que é onde gera toda essa dor. No episódio anterior, quando a gente falou sobre a síndrome da impostora, nós falamos sobre o tanto de expressão que a gente não pode levar adiante na vida depois da infância, porque somos tolhidas disso, em função de um normal, digamos assim. E na relação de codependência, tem alguma coisa similar, que é não reconhecer as próprias necessidades. Uhum. Você não reconhece suas necessidades, então não leva elas adiante e vive a vida do outro. Como é que isso funciona na relação de codependência? É isso, né? Tipo, eu gosto do que você gosta. Eu vou onde você quer ir. O que nós vamos comer hoje? O que tu quiser. Esse é o codependente. O codependente, ele não sabe o que ele gosta, porque, na verdade, ele nunca explorou isso, né? Então, ele foi se adaptando até a um ponto que ele não tem identidade. Para onde nós vamos viajar? Para onde for melhor para você. Tá tudo bem. Não, e a pessoa fala isso sorrindo, como se fosse uma super qualidade, quando, na verdade, é um desprezo interno por ela mesma. É uma desconexão dela com ela mesma, porque num bom relacionamento há negociações. Olha, eu quero ir para o Tahiti. Mas eu quero ir para Bali. Tá, então vamos entrar num acordo. De repente a gente 5 dias lá, 10 dias, não. Então vamos ver, nessas férias a gente vai para Bali, na próxima a gente vai para o Tahiti. Dá para ser assim? Ou vamos tirar no cara e coroa, vamos ver quem vai para qual lugar primeiro. Isso é uma relação de troca, isso é uma relação de igualdade. Agora, numa relação codependente, o codependente vai o quê? Sempre colocar a necessidade do outro em primeiro lugar. Aí isso entra muito no lugar do paterno ou do materno, que foi aquilo que a gente já falou anteriormente. A pessoa, ela está no lugar do pai e da mãe, ela não tem identidade na relação. E o codependente, ele simplesmente anula as suas próprias necessidades, ou ele desconhece as suas próprias necessidades? De tanto estar nessa dinâmica de atender o outro, de buscar a necessidade do outro, de querer saber o que o outro vai, antecipar o que o outro vai querer, ele olha para ele mesmo? Eu acho que depende muito da fase da vida, sabe, Adri? Quando você tem um codependente, né, que tu consegue perceber essa codependência logo no início, tipo, no início ali, na fase dos 20, 25 anos, porque, como eu falei, um codependente é desde sempre, só vai se acentuando. Então, ali na fase dos 25, que é sair da adolescência, começa a entrar na maturidade, talvez ali você desconheça, tá? Talvez você não tenha nem noção, porque você está sendo tão guiado de forma inconsciente e cega
não apenas pelo sistema de crenças da tua família, mas por um sistema social, educacional, econômico, que você nem se dá conta. Você simplesmente vai levando a vida de acordo com aquilo que todo mundo diz que tu tens que levar. Segue o Ou que fluxo. segue o fluxo, tem que estudar, onde é que tem que chegar, o que tem que comprar, o que tem que conquistar. Mas vai chegando ali pelos 30, 35 anos, vai acontecendo que, cara, tem alguma coisa errada na minha vida. Pô, eu conquistei tudo, ou não conquistei, ou conquistei uma parte, eu não... começa a perceber, pô, mas tem alguma coisa errada. E uma das coisas que eu mais pergunto no consultório para as mulheres é, tá, mas o que tu queres de um relacionamento? Ah, eu quero que ele seja bom. Não, mas bom não resolve. Onde é que tu queres chegar com esse relacionamento? E a pergunta clássica que raramente, e até hoje, olha que eu já atendo há mais de 10 anos, né? Nenhuma mulher sabe me responder. E eu também demorei para encontrar essas respostas dentro de mim, porque, como todo mundo já sabe, eu sou uma codependente de recuperação. São os seus valores. Quais são os teus valores? O que é valoroso para ti na tua vida que tu não abre mão? Eu vim a descobrir que um valor para mim é dialogar. Se eu não dialogar, se não tiver diálogo na relação, não dá. Eu não consigo levar essa relação. Eu não consigo ficar quieta. E quando eu falo ficar quieta, repito, não é brigar, é dialogar, é entrar num senso. Então, isso para mim é um valor muito alto, que eu não abro mão numa relação. Então, quais são os teus valores? Ai, pois é. Então a gente vai ver que a maioria das mulheres entram nos relacionamentos, elas nem sabem por que elas entram no relacionamento. E elas estão e levam um relacionamento e elas não sabem nem para onde é que vai esse relacionamento, muitas vezes colocando o caminhar desse relacionamento nas mãos de um homem que também não sabe para onde é que vai. Eu me lembro de uma palestra da Oprah, sabe a Oprah Winfrey? Sim. Uhum. Diva maravilhosa, supermaster do meu coração. Uhum. E ela, nessa palestra, ela contando, enfim, várias questões, ela dizendo que um carinha chegou, ela tinha por volta de seus 20 e poucos anos, né? Um carinha chegou para pegar ela para sair de carro, né? Dar uma volta. E ela, antes de sair com ele, perguntou onde nós vamos. Daí ele, vamos dar uma volta a qualquer lugar. Aí ela disse, parou, não, eu não sou uma mulher que vou dar uma volta em qualquer lugar. Eu quero saber para onde nós vamos. E assim ela começou a palestra dela. Se você não souber para onde você quer ir, quais são os teus valores que vão te levar lá, então qualquer relacionamento serve, qualquer lugar serve, qualquer pessoa serve. Isso é algo que o codependente não entende. Então, qualquer homem, eu saio na noite, fiquei com um, e aquela pessoa já, meu Deus, e ele não me ligou. Mas tu nem sabe quem é aquela pessoa, tu não sabe os valores daquela pessoa, se realmente faz sentido para você aquela pessoa na sua vida. E já entra num sofrimento. É buscar uma relação só por uma relação, não para conquistar Exatamente. algo através dela. Exatamente, ou às vezes manter uma relação por manter uma relação, porque tem medo de ficar sozinho, porque o codependente tem pavor de ficar sozinho, né? Uhum. Então, foi como eu falei para vocês, eu fiz da minha filha a minha dependente, por isso que eu fiquei tanto tempo emocionalmente sozinha, porque eu já tinha alguém dependente de mim. E sempre que eu entrava numa relação, eu entrava onde? Aqui, ó. Superioridade. Claro. Aí eu queria dar mais, eu queria salvar o outro, eu queria dar conta. Eu já tinha a vida do outro toda decifrada. Uhum. Eu não E sabia nem receber. é curioso que quando os codependentes percebem isso, percebem que eles vivem essa dinâmica que eles são codependentes e que vivem esse tipo de dinâmica, é uma clareza de, nossa, como tudo se encaixa. Uhum, uhum. É impressionante. Em sessão mesmo, quando eu pergunto para as mulheres, tá, eu quero que tu faça uma lista dos teus valores, elas ficam me olhando, tipo, o que são valores? Tipo, o que são valores? E depois, quais são os meus valores? Meu Deus, eu acho que eu não sei. Eu acho que eu nunca nem pensei nisso na minha vida. E isso é muito grave porque são os valores que devem nortear a nossa vida. A gente deve nortear todas as nossas ações e comportamentos com base nos nossos valores. Sim, as nossas decisões têm que ser baseadas nos nossos valores. E não quer dizer que esses valores não possam mudar. Uhum.
né? Porque muitos dos valores também que a gente recebe, daí é uma questão de autodesenvolvimento, de autoconhecimento, de aprofundamento, né? Acompanhado, principalmente, né? De você descobrir de quais são os valores que você carrega e se esses valores realmente te pertencem ou pertencem ao teu clã. Porque muitas vezes você recebe valores do teu pai e da tua mãe, que são valores distorcidos, do que seja o amor, do que seja trabalhar, do que seja ganhar dinheiro, do que seja propósito. Então você muitas vezes está sendo fiel a um valor que na verdade não faz sentido mais para você como pessoa, para aquilo que o teu coração, a tua verdade quer alcançar. A gente vê aí então que a síndrome da impostora, que a gente começou lá no primeiro vídeo, quem não assistiu, recomendo que assistam, ligado estritamente a uma questão profissional, na verdade ele se amplia, é que a gente, parece que não, a gente tem que, nós mulheres temos que dar conta de tanta coisa em tantas áreas da vida, que é como se fosse normal a gente atender sempre e buscar satisfazer as necessidades dos outros, né? Sabe que eu estava conversando com um amigo meu ontem, e essa compartilha que eu acho que é muito interessante. Ele tem uma energia muito feminina, e ele não curou ainda a energia masculina dele, que é a relação com o paterno, né? Então ele tem uma energia muito feminina, ele está na esfera do materno, na esfera da mãe, e por tendência ele acaba atraindo mulheres que são muito masculinas, né? Só que ele tem muito dinheiro, ele é um homem extremamente próspero, até porque a gente sabe que a prosperidade, o dinheiro está relacionado ao materno. Então, como ele tem uma ligação muito com o materno, ele é muito próspero, ele tem muito dinheiro. E as mulheres que ele atrai são mulheres muito masculinas e que têm uma escassez financeira, olha só o contraponto. Mas essas mulheres, por estarem na energia masculina, tá? Elas não permitem, por orgulho, e essa também é uma característica bem interessante do codependente. O codependente é orgulhoso, tá? Elas não se permitem receber dele. Então, muitas vezes ele quer pagar, ele quer prover, ele quer... Não, eu não aceito, porque eu também tenho que ter a minha independência. Então, a gente vai ver aí que o codependente também tem muita característica do orgulho. E o orgulho é a maior pedra que nos impede de acessar o amor. O orgulhoso se sente forte, importante, eu dou conta, e eu me coloco num patamar lá no teto. Aí não adianta, aí não tem troca também. Aí ele falando assim, poxa, mas... Aí ela reclama, Fê, que ela tá exausta, que ela tá cansada, mas eu tô ali tentando oferecer para ela, para que fique menos pesado para ela, né? E ela não quer. Tá entendendo? Então, muitas vezes não é somente o que a gente aprendeu e colocar somente na sociedade ou na cultura, a culpa do quanto nós somos exigidas por sermos perfeitas. A gente também se coloca nesse papel e não aceita, muitas vezes, mudar por teimosia, por medo de perder a independência. Mas que independência? Se você não tem nem a independência para dizer não para algo que está te consumindo tanto. Eu tenho uma outra cliente que o marido é um fofo, um querido, muito bem sucedido na carreira, ela também muito bem sucedida de Ministério Público, enfim, né? E agora nessa quarentena, ele estava em casa, tem um bebezinho pequeno, e ela já não aguenta mais o trabalho, funcionária pública, nunca foi o que ela queria, na verdade, né? Entra naquilo que, enfim. E a gente vem trabalhando para que ela possa soltar o trabalho, porque o marido dá conta, o marido pode dar conta. Não, porque minha mãe disse que eu nunca podia ser dependente de homens. Ela carrega um valor que vem da mãe, que não conseguiu se realizar profissionalmente, e que ela, pela mãe, se realiza, mas não faz o que ama, mas só para não ficar dependente de um homem, porque é a dor da mãe. Como são intrincadas essas questões inconscientes, né? São muito. E quando você tem um olhar amplo, você consegue ajudar a mulher a sair disso.
E eu falo isso com total propriedade, porque já passei por tantos caminhos, como esse, seja de codependente, que ainda atravesso, de síndrome da impostora, que ainda atravessa e tantos outros, mas à medida que a gente vai caminhando, a gente vai vendo as nuances, a gente vai vendo onde é que a gente fica preso, quais são os gatilhos, e compartilhar isso com outras mulheres, né? Esse caminho percorrido, esses gatilhos que a gente pode desarmar, é tão bom porque a gente consegue enxergar de longe. Ó, tu tá caindo ali, ó, tu tá fazendo aquilo ali, olha, isso aqui é inconsciente. Claro que a gente não pode fazer pela outra mulher, mas pode dar um mapa de por onde essa mulher pode seguir e deixar a vida dela mais leve, né? Se transformar, saindo da dor. Até voltando rapidamente nessa dinâmica desse rapaz, desse meu amigo, que ele contou ontem, né, para mim, isso. Foi muito interessante, porque junto ele disse assim: pois é, Fê, porque ela teve um comportamento que daí, como ela é codependente, o relacionamento dele já está indo para uma dinâmica de Água abaixo. abuso. Também. De abusivo, já está virando um relacionamento abusivo, né? Uhum. Aí o que aconteceu? Aconteceu uma situação que ele convidou ela para fazer uma determinada coisa, aí ele voltou atrás e sugeriu para ela de fazer outra, e ela não aceitou. E o fato dela não ter aceitado fez com que ela virasse as costas e fosse embora, ela não dialogou. E já é aquilo que também a gente conversou em outro momento, e ela passou o dia inteiro sem dar resposta para ele, simplesmente sumiu. E ele ligando para ela, e ele tentando falar com ela, e ela nada. Isso, a gente sabe que é também um alerta de relacionamento abusivo, porque o outro pode até não querer falar contigo, mas dá a resposta. Dá a resposta. Se posiciona, diz, não tô afim, tô puta contigo, não quero falar contigo, tudo certo? Falo contigo amanhã, semana que vem, daqui a um mês. Mas não deixa o outro sem resposta, porque isso também são alertas de relacionamentos abusivos, porque deixa o outro esperando, deixa o outro na tua dependência. Olha só, na dependência do teu retorno, da dependência da tua boa vontade, na dependência seja o que for, tu deixa o outro preso em você. Fernanda, muito obrigada. Foi muito legal fazer essa relação entre a síndrome da impostora e a codependência, porque são coisas que a gente, em geral, não associa, né? A gente pensa na esfera profissional aqui, na esfera afetiva aqui, como se elas não tivessem ligação. E tem, né? E é muito profunda. Somos um ser, né? A gente não é um ser setorizado. A gente até tenta ser setorizado, uma coisa no trabalho, outra coisa em casa, mas quando você é assim, você perde a tua autenticidade, você acaba adquirindo máscaras que um dia não vão sustentar. Não dá, não tem como. Você é um ser integral, então a nossa busca é pela integralidade, né? Que eu possa ser em casa aquilo que eu sou no meu trabalho, aquilo que eu sou com os meus filhos, aquilo que eu sou com os meus amigos, e não uma faceta diferente para cada um. Então, muito obrigada. Quem não assistiu o vídeo anterior, volta lá, que vale a pena assistir para pegar o fio da meada dessa conversa. E em breve estaremos aqui para falar sobre outros aspectos da síndrome da impostora e da codependência. Muito obrigada e até a próxima.